Vamos gravar, gente, porque o nosso foco Vamos. não é... A gente fica... A few moments later. Vamos lá. Vamos lá. Chega. Chega, Gabriela. Chega. Eu acho que hoje é melhor você começar, né, canal? Porque você é mais que eu. Mais do que você? Você não acha? Olha, eu acho que você é a mais do mundo. Do mundo? Do universo, da galáxia. Talvez, né? Mais do que todas as outras pessoas. Eu, por exemplo, sou a pessoa mais humilde do planeta. Não há ninguém no planeta tão humilde quanto eu. Mas você ficou mais que eu depois que você se tornou famoso ou isso vem de antes? É que eu sou famoso há bem mais tempo do que você. É verdade. Hoje o nosso episódio será sobre... Falamos depois da vinheta. Está começando mais um Platitudes com Gabriela Prioli E Leandro Carnal. o cara mais vaidoso que a gente conhece. O tema do nosso episódio é vaidade. Vocês conhecem pouca gente, porque se conhecessem mais, saberiam Se conhecessem mais de si mesmos, mais inclusive. de si. Escuta, vamos começar com uma historinha? Vamos, por Porque favor. você é um exímio contador de histórias. Ah, dizem. Aliás, o livro que você escreveu, um dos seus muitos livros publicados, muitos best-sellers, já vendeu Muito centenas de demais. milhares de cópias. Pois é. Um desses livros é o Pecar e Perdoar. No Pecar e Perdoar, belíssimo livro, muito bem escrito, fundamental. Que a gente leu num clube do livro antigo. Vocês estão vendo que a gente sempre fala que leu no clube, né? É porque o clube realmente faz parte do nosso repertório de uma maneira muito especial. Mas no Pecar e Perdoar tem uma historinha que eu gosto muito, que é do Santo Antão. Conta pra gente, carnalzinho. Na verdade, é a história de Santo Antão, um famoso santo do deserto, Santo Antônio, Antão do deserto, mas recontada por um anticlerical no século XIX. Então é um Santo Antão atualizado pelo pensamento crítico e anticlerical do XIX. Nós sabemos que Santo Antão morou no deserto por muitos anos, isolado do mundo, isolado de qualquer contato, fazendo jejuns e penitências intermináveis. E o demônio o atacava com tentações. As tentações de Santo Antão foram temas, por exemplo, para Bosch fazer pinturas maravilhosas, para muitos autores, inclusive Salvador Dalí no século XX, fazerem reflexões sobre Santo Antão e suas tentações. Ele deitava e sob a esteira do chão apareciam mulheres maravilhosas. Ele fazia jejum e apareciam comidas extraordinárias. Quando ele olhava para o crucifixo, ao invés de Cristo, o demônio colocava uma mulher nua na frente para distraí-lo das orações. Os demônios chegaram a levá-lo aos céus para ameaçar jogá-lo se ele não parasse de ser tão santo, e ele se manteve totalmente fiel ao propósito cristão. Quando se aproximou do fim da sua longa vida, de mais de uma existência inteira no deserto, o demônio abandonou e disse: não adianta, você foi o primeiro humano que me venceu. O demônio sai da caverna de Antão e, segundo a versão de Flaubert, não é a versão oficial religiosa, Antão se ajoelha e diz: enfim me tornei um santo. Então o demônio na porta ouve, sorri e volta. Significando o quê? Antão venceu todas as tentações, menos a mais sutil e forte, a tentação do bem, de ser santo, de ser superior aos outros. Porque sua frase correta seria: apesar de eu ser um completo pecador, apesar de eu ser alguém imperfeito, mesmo assim, com a força de Deus, eu venci o demônio. Mas não, ele diz: eu me tornei um santo. Antão teria cedido, claro que a fantasia liberal do XIX, teria cedido à grande tentação, que é a da vaidade, a vaidade do bem, que aliás é muito própria para o mundo de hoje, a vaidade de se sentir melhor do que os outros na virtude, que é a grande vaidade do mundo atual. E porque é acessível, né? Eu fico pensando que a nossa interação mediada pelas redes sociais hoje em dia, ela provoca uma coisa importante, que é a nossa comparação com pessoas muito distantes do nosso círculo.
Então, antigamente, claro que podia ter uma pessoa ali do teu bairro, da tua empresa, que se destacasse muito, mas no geral as pessoas vinham mais ou menos do mesmo lugar, chegavam em lugares muito parecidos, com diferenças mais sutis. E você se comparava com menos gente. Aí aparece o fenômeno das redes sociais, a gente segue um monte de gente, segue um monte de história editada, segue pessoas contando as suas existências a partir dos êxitos e começa a se comparar obsessivamente. A época das redes sociais é uma época de comparação. E aí, muitas vezes, a gente, iludido pelo recorte do outro, pensa que a gente precisa se afirmar de alguma maneira. Então, o que eu vou dizer? Que o outro ostenta e que eu não faço isso. Que o outro é arrogante e eu não sou. Que o outro não se compromete com causas sociais e eu me comprometo. Enfim, coloca aí na sua cesta tudo que você quiser. Eu aponto para o outro, aponto uma falha do outro e neste exato momento me sinto superior. Então é acessível para todo mundo. Apontar uma falha do outro, porque todo mundo tem falha, inclusive quem aponta, mas apontar uma falha do outro para se sentir superior é super acessível. E muitas pessoas fazem isso, invocando para si o bem. E invocando para si, porque as redes sociais são um espaço de exibicionismo, por, enfim, essência, é aquilo. O que é o Instagram? Olha aqui o que eu penso. Olha aqui o que eu estou vestindo. Olha aqui o que eu estou comendo. Olha aqui a minha casa. Olha aqui a minha família. É um exibicionismo. Aí você chega lá, ataca a pessoa como exibicionista e pensa, eu não faço isso porque eu sou muito humilde. E, cara, você não só tá pensando de forma vaidosa, mas você tá colocando em público a sua pretensa superioridade. Então tem vaidade pra caramba. E, inclusive no sentido de convencer os outros do seu valor, né? É, na tradição teológica, o primeiro pecado capital, a vaidade, presidida pelo próprio Lúcifer, que se achou igual a Deus. É uma forma de idolatria, porque eu tenho orgulho daquilo sobre o qual eu não tenho controle. Eu tenho orgulho sobre coisas que escapam ao meu controle. É uma forma de não ver a Deus, de cegueira. Por isso que o livro do Eclesiastes começa dizendo vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é absolutamente vaidade. Então, se eu reconheço, começando com uma reflexão teológica, que, por exemplo, se eu sou capaz de não pecar, se eu sou capaz de não seguir uma tentação, isto é uma graça divina que eu aceitei em mim e não é a minha força. Eu apenas aceitei a única defesa que eu tenho contra o mal, que é Deus. Mas se eu me acho autor do bem, se eu me acho criador, é uma forma de idolatria. A vaidade é uma forma de idolatria. Olhando minha beleza, eu suponho que ela tem por origem a mim, e eu tenho por imagem que aquilo é de fato bom, olhando a inteligência que me foi dada, que é a serviço dos outros. Você citou em outro episódio, Platitudes, a parábola dos talentos. Se eu acho que aquilo que eu recebi é virtude minha e não algo a serviço, por exemplo, se eu posso escrever melhor ou trabalhar mais horas do que alguém, é porque eu devo servir a mais gente. Mas se eu acho que isto é o que me torna melhor do que o outro, a vaidade é um pecado gravíssimo. E é também uma cegueira sobre si. É uma incapacidade e uma defesa, porque se eu digo que eu sou virtuoso e você, Gabriela, outra pessoa não é, eu estou me elogiando e na crítica à sua falta de virtude, na crítica sua ao seu erro, eu me torno uma pessoa muito, muito mais defendida, porque essa vaidade do bem ela é muito forte hoje. Eu tenho muito medo da expressão cidadão de bem. Eu tenho muito medo, porque daqui a pouquinho essa pessoa vai ser pega em alguma armadilha. Não é que você não possa ser um cidadão do bem. O problema é essa vaidade que exclui, baseada num ódio reverso. Não é que eu seja do bem, é que o meu mal eu estou transferindo para você. E isto é muito comum nas redes sociais hoje. E eu digo, Karnal, que o meu apreço à democracia é diretamente proporcional pela minha consciência de que eu posso me tornar uma tirana. Então, se eu tenho consciência da minha falha
e de que o excesso de poder poderia me corromper, eu penso que todo poder precisa ser limitado. Porque eu parto da minha própria possibilidade de ser corrompida. Mas aí por isso que eu tenho medo do cidadão de bem. Porque uma pessoa que se acha realmente invulnerável, essa pessoa tem um risco muito grande de se tornar absolutamente autoritária. Porque ela não consegue reconhecer em si mesma, reconhecer em si a própria falta. E aí eu estava te ouvindo falar e fiquei pensando aqui, né? A gente precisa, eu sempre gosto de pensar em produtividade e eficiência, você sabe. Mas a gente precisa e a gente se organiza para reconhecer em nós mesmos valor. A gente pensa em reconhecer valor. E aí a gente pode reconhecer o nosso valor a partir da negação da ausência de valor no outro, ou a gente pode reconhecer o nosso valor a partir daquilo que a gente considera qualidade. E eu penso que reconhecer nosso valor a partir daquilo que a gente considera qualidade e que não precisa do outro como parâmetro, entende? Eu não sou... Porque tem uma afirmação que é: eu não sou exibido que nem ele, eu não sou... Você se compara. Você sempre precisa do outro para se afirmar. Então, o que é melhor... Porque eu não sou contra a vaidade, não. Acho que a vaidade tem um papel fundamental. Essa afirmação independente. Você procurar aquilo que você considera bom em você sem estabelecer um parâmetro com o outro. Eu acho que eu tenho coisas relevantes para dizer. Me organizo, busco as ferramentas à minha disposição, vou lá e falo: eu quero me tornar conhecida por X ou Y razões. Eu vou lá e busco isso, organizo as minhas forças para isso. Porque eu penso que quando a gente menospreza a vaidade, critica a vaidade, coloca a vaidade como um traço de vergonha, porque pecado capital e o maior de todos, a gente deixa de se libertar para perseguir o que a gente tem como desejo e o que a gente vê como diferencial. E, de novo, isso é uma lógica que funciona para dominação. Então, as pessoas não podem se orgulhar daquilo que as caracteriza. E aí é muito difícil. Eu vejo muita gente falando assim: eu adoraria me tornar palestrante, eu adoraria começar um negócio, mas eu tenho medo que as pessoas vão pensar que eu me acho. Até eu me acho é uma expressão, eu falo muito na terapia. Por que se achar é algo ruim? Se achar é maravilhoso, não é o que a gente busca? Se encontrar? Então por que se achar é algo ruim? Acho que existe uma questão muito importante, que existe uma vaidade produtiva. Quando Michelangelo esculpiu Moisés no futuro túmulo que deveria ser do Papa Júlio II, hoje observável na igreja São Pedro em Vincoli, em Roma, ele mostra Moisés segurando as tábuas da lei com uma ligeira inclinação de um dedo, de tal forma que o músculo exato que move aquele dedo e o nervo profundo do antebraço aparece. Esta preocupação com o detalhe é uma vaidade do escultor. Ele quer mostrar que ele domina de tal forma a anatomia que o mínimo movimento de um dedo provoca uma alteração no antebraço. E nós admiramos a estátua de Michelangelo sobre Moisés até hoje. Esta é a vaidade produtiva, ela me faz dar o melhor de mim. Buscar excelência, né? Busca excelência. O famoso músico Vincenzo Bellini, que nasceu em 1801 e morreu precocemente, tão influente, só para vocês terem uma ideia, que Verdi o considerava o maior compositor de melodias longas, que seu professor Rossini o considerava um gênio, ainda que excessivo no retoque das músicas, levava muito tempo, enquanto que Rossini escrevia muito rapidamente. Para ter uma ideia, Wagner, que nunca elogiava ninguém, saiu da cama para reger uma ópera de Bellini em Riga, no então Império Russo. Machado de Assis o cita, Martins Pena o cita, Chopin, na hora de morrer, pediu que executassem melodias de Bellini ao piano. Este homem, para fazer um trecho musical das suas óperas, a mais famosa Norma, a Sonâmbula, este homem levava meses em torno de um pequeno núcleo de notas, como Beethoven. Já Mozart e Rossini escreviam rapidamente. A vaidade de Bellini
é que o fez cuidar tanto da melodia e o tornou... Alguém poderia dizer, para de ser tão vaidoso, entrega assim. Mas ele tinha uma demanda de excelência muito importante. Este é o grau da vaidade produtiva. A vaidade que lhe barra, eu não vou entregar esse livro porque o mercado vai opinar, eu não vou fazer esse prato porque as pessoas vão emitir opinião, eu não vou publicar isso nas redes. Essa vaidade que lhe barra é uma vaidade ruim. A vaidade tem que ser um incentivo para que você dê o melhor de si e não para que você impressione aos outros, para que você se torne melhor do que os outros. A pergunta para controlar a vaidade é, ao cozinhar, ao bordar. Para as pessoas jovens que nos escutam, bordado é uma arte em que uma agulha entra e sai de um tecido a partir de um bastidor, porque nem todo mundo mais sabe o que é isso. O bordado, a roupa bem cortada, todas as coisas bem feitas, pode ser uma forma produtiva da sua vaidade, em que você vai perguntar, isto é o melhor que eu posso dar de mim? Este é o meu limite? Porque eu tenho um limite. Tem um limite, não adianta mais eu revisar o texto, porque meu talento não faz um texto melhor. Cheguei ao limite. Não vai sair dali um trecho da Clarice Lispector, não vai sair dali um Tolstói, não vai sair dali um clássico. Aquele é o meu limite. O texto está bom, é o máximo que eu consegui. Eu posso rever mais uma vez e mais uma, até chegar este píncaro, esse auge, esse apogeu. Então esta é a vaidade produtiva e boa. Para mim, pelo menos, eu acho que esse peso que puxa a gente para baixo por essa exigência, de novo, eu vou falar de uma performance de humildade, porque não é sentido verdadeiramente. A gente muitas vezes sente de uma outra forma e se condiciona e se limita. Então a gente está sentindo a vaidade, poxa, eu acho o máximo o que eu fiz, eu me orgulho daquilo, mas você se culpa pela ideia sob a qual você foi criado e aí se puxa para baixo. Eu acho que esse se puxar para baixo atrapalha muito a caminhada em direção ao que a gente quer. Eu me vejo muitas vezes pensando, poxa vida, por que é que eu não consigo me envaidecer mesmo daquilo que eu já fiz? E acho que ajuda essa dinâmica social que está sempre cobrando mais. A gente fala da sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, dessa sociedade da positividade, não no sentido de está tudo bem, mas de você pode tudo. E aí, se você pode tudo, você sempre está em falta, você sempre tem que entregar mais. Eu acho que esse contra-incentivo para o se envaidecer do que você já fez ajuda na dinâmica da sociedade do cansaço. Porque se a gente celebrasse esse orgulho devido, né, que é decorrente de trabalho, de esforço, de construção, talvez as pessoas conseguissem, tendo mais consciência das suas realizações e dos seus feitos, não se tornarem tão suscetíveis a essa pressão exploratória, essa pressão que nos vulnera. Todas as vezes que a gente está aqui no podcast, que a gente fala das nossas conquistas de uma maneira envaidecida, as pessoas dizem, ai, credo. É o meu que tá tocando? Não. Algo deu errado. Tente novamente. É só o som. Toda vez que a gente fala da nossa trajetória e tal, as pessoas dizem, nossa, como é metido, que arrogante, você não precisa disso. E aí eu fico pensando, será que a gente não precisa disso? Será que a gente não precisa reafirmar para nós mesmos o nosso valor periodicamente? Será que a gente não precisa fazer um balanço daquilo que a gente conquistou para se motivar, continuar, seguir adiante, a despeito do cansaço, a despeito das dificuldades? Será que o método mais produtivo é mesmo a gente ficar se puxando para baixo o tempo inteiro? Não, eu não sou tudo isso. Não, olha, é melhor você não se orgulhar daquilo que você faz. Olha, não, presta atenção se você não está sendo arrogante, metido, se você não está se achando...
Porque eu sinto, para mim, em termos de motivação, que se periodicamente eu olho para o que eu fiz e falo, pô, que legal, olha que bom, e falo sobre isso, e reflito sobre isso, e converso sobre isso, eu fico mais empolgada para continuar construindo coisas. Então, não sei se a nossa autoestima está tão bem estabelecida e alicerçada em pilares muito fortes, rígidos e com fundações profundas, a ponto da gente não precisar desse afago, desse exercício de vaidade, sabe? E aí, penso também, uma vez eu falei isso, eu estava num podcast de um amigo meu que é dermatologista, o meu dermatologista, o Daniel Dziabas, e ele fala para eu pegar um espelho, olhar para o espelho e dizer o que eu vejo. E eu falei uma... O meu oftalmo diz o mesmo. Eu falei uma frase bonita, uma coisa meio motivacional e tal. E aí depois e eles, falaram, que bonito, né? Aí eu falei, eu queria fazer uma proposta. Se eu pegasse o espelho e dissesse, eu vejo uma mulher linda, talentosa e fantástica. No espelho você vê o talento? Nossa. Mas, eu estou me vendo. A Ok. gente pode dizer O num sentido espelho, figurado, verdade. claro. Se eu dissesse isso, eu falei, como as pessoas reagiriam? Como as pessoas reagiriam se eu falasse, eu me vejo maravilhosa? E aí o meu ponto é, por que é ruim que eu me veja maravilhosa? Se eu tenho uma trajetória honesta, se eu não faço mal aos outros, se eu respeito as pessoas, por que é ruim que nós nos sintamos maravilhosos? A quem interessa que nós nos sintamos bem? A quem interessa que nós não nos sintamos bem, que nós não nos sintamos maravilhosos? E isso principalmente em relação aos grupos minorizados. Porque um homem que chega numa reunião dentro de uma empresa e fala com assertividade, diz que se vê como um bom líder, é muito menos provável que ele seja visto com ressalvas do que uma mulher que faz exatamente a mesma coisa. É verdade, Gabriela, mas se um homem chegar e disser, eu me olho no espelho e me sinto lindo, ele também será atacado. É verdade que a assertividade da liderança é mais perdoada nos homens e é mais criticada nas mulheres. Eu estudei muita retórica, muito, numa época da minha vida, quase um tema obsessivo. E os conselhos de Quintiliano e de outros grandes retóricos, Cícero, dizem que quando eu vou começar um discurso, vou falar para uma plateia, existe uma petição de clemência, petitio clemens, e existe também um voto de humildade. Nesta plateia que me vê, há muitas pessoas melhores do que eu. Aqui eu vejo sumidades, aqui eu vejo grandes nomes. Quis o destino que eu, que não sou o melhor, fale para você sobre esse tema. Por que fazer isto? Porque a gente apela para a vaidade alheia. Exatamente. E a vaidade alheia vai acreditar que eu não sou o melhor, e a vaidade alheia vai baixar a resistência e vai ouvir aquele que não é o melhor, mas se está ali, pelo menos tem algo diferente Operou melhor daquilo. os meios disponíveis. Isto é dito não por pessoas cristãs, mas por pagãos clássicos que ensinavam a fazer essa vênia, a esse pedágio, à vaidade dos outros. Creia-me, eu falo em público há décadas, funciona. Funciona. Realmente. É muito melhor do que você chegar. Eu estou aqui porque eu sou muito bom. Eu estou aqui porque eu realmente, gente, é impressionante o que eu sei. Mas aí eu tenho uma provocação. Isto cria resistência. E os coaches? Sou maravilhoso, sou muito rico, e aí muito milionário e vou te ensinar. Perfeito. Quando eu faço isto, seguindo Cícero, Quintiliano e outros mestres da retórica, estou tentando fazer uma concessão, inclusive à vaidade do grupo. Nós fomos criados em uma sociedade que depois se cristianizou e ainda mais valorizou a humildade como estrutura narrativa. Agora chegamos ao século XXI com a emersão da crença no poder absoluto do indivíduo, de uma ideia de que tudo que você quiser você consegue e que o cérebro pode dizer para o mundo que faça-se a luz, e a luz é feita, quem diz com convicção, eu vou te ensinar a ser rico,
eu vou te ensinar a ter um corpo perfeito, ou você vai ser como eu, esta pessoa convence em uma época em que nós queremos acreditar, inclusive com certa perversidade, que toda e qualquer construção é uma construção a partir de uma decisão individual absoluta. Esta crença é terrível e esta crença faz com que muita gente se aproveite ao vender esta falsa loteria da vontade. Sim, nós podemos muito mais do que a gente imagina. E não, nós não podemos tudo. Depende das circunstâncias, da historicidade, depende de muita coisa. Então, é muito complicado entender que a humildade funciona, mas que hoje a convicção convence muita gente. E quanto essa é uma regra psicológica, desde a década de 30, quando se estuda a ascensão do fascismo alemão, quanto mais fraca for uma pessoa, mais ela cede a discursos assertivos de progresso e de adesão a uma comunidade. O que faz Reich explicar nas origens sociais do fascismo, que ali está uma fraqueza, uma impotência. Disse a grande Simone de Beauvoir que quanto mais impotente se sentir um homem, mais arrogante e agressivo ele será em relação às mulheres. Quanto mais impotente eu me sentir como agente social, mais eu vou ceder a um orientador que garanta com convicção épica que ele tem o caminho e a resposta. Ainda que o caminho e a resposta seja o caminho da humildade. Exatamente. Porque quando você estava falando, e eu concordo com você, eu fiquei pensando nas lideranças que se afirmam de forma muito categórica a partir desse sinal de virtude. E que performam, falei muito de performance, mas uma humildade que é isso, que eu fico intrigada, porque como que pode haver humildade de verdade num discurso preconceituoso, por exemplo? Porque eu vulnero o outro, e ao vulnerar o outro, o discurso preconceituoso, ele carrega necessariamente uma suposição de superioridade. Sim. Eu preciso me entender melhor que o outro. E aí algumas pessoas comem pão com manteiga e usam roupa simples e chinelo e se apresentam assim publicamente e entoam um discurso preconceituoso e alguém vai dizer, mas olha como é humilde. Não, mas pera. Então, o que a gente está entendendo como humildade? Essa é a minha questão. Porque não existe humildade possível se você se coloca num lugar superior ao outro. E aí é só fazer esse jogo, entendeu? Um pouco da minha dificuldade é que eu acho que tem, para mim, tem mais valor essa vaidade transparente do que uma simulação de humildade que acaba conquistando as pessoas, porque em tese é uma virtude, e aí a partir disso as movimenta para um lugar que é de violência, que é de imposição, que é de autoritarismo e que não pode ser visto como humilde. Eu já disse mais de uma vez publicamente que eu nunca conheci alguém humilde. E as pessoas, mas como assim? Eu já conheci pessoas mais sábias que conseguem domesticar sua vaidade e conseguem, tendo consciência da sua vaidade, tentar domesticá-la de uma forma, inclusive, a parecer humildade. Eu já vi pessoas mais sábias do que outras. Quando a pessoa é uma pessoa que se vangloria das coisas, né? Eu nunca me esqueço de uma reunião de pais em um colégio no Pacaembu que eu dava aula na década de 90, em que eu dei nota baixa a um trabalho que o pai fez para o aluno. E o pai foi à escola com a mãe. E a mãe repetia que aquele trabalho não podia ser mal avaliado, que o marido tinha feito. E dizia, professor, ele é advogado. E insistia nesse erro, que a gente chama na gramática de Swara Bhakti, de colocar vogal onde não existe. Ele é advogado, ele é advogado. E eu disse para ela, isso explica muita coisa, senhora. Significa?
que a vaidade que ela estava mostrando, como se o grande método das letras jurídicas significasse você automaticamente ser uma pessoa superior às outras, é interessante, não? O título, como diz o Padre Vieira, no seu famoso sermão, em que ele distingue entre o semeador e o que semeia. Quando ele diz, saiu a semear, o semeador, que é diferente de quem apenas semeia. Um é o ato em si, o outro é uma função mais complexa. E ao fazer essa distinção, Vieira nos mostra que se eu sou doutor, gente, doutor tem mais que cogumelos hoje em dia, tem mais que champignon. Quando eu fiz o doutorado na década de 90, ainda havia uma coisa assim um pouco hoje, gente, Por que eu estou fazendo você vai doutorado, ao fim então? do mundo que está cheio de doutor. E esses doutores têm graus variados. Sim. Mesmo em centros de excelência, existe gente ruim. Existem professores ruins na USP e na Unicamp, instituições que me formaram e que eu trabalhei, que eu amo muito. Você vai citar Mas nomes? há pessoas, não, de jeito nenhum, há pessoas muito ruins e em centros menos famosos há pessoas muito boas. Então, ao semeador e ao que semeia. O que faz o vaidoso? Ele usa o título. Uhum. O título seria uma tentativa de unificar, vou usar uma linguagem um pouco mais sofisticada, significado e significante. Se eu sou doutor, necessariamente eu sou muito inteligente. E se eu sou advogado ou até um advogado, eu necessariamente tenho um domínio da hermenêutica jurídica que você não tem. Se eu sou isso aqui, se eu morei 1 ano ou 2 em Paris, eu sou a luz dos povos. Né? Então, isso é comum que eu queira, através de algo onde eu nasci, quem era meu pai, qual a faculdade que eu fiz, ganhar um destaque que não é verdade, absolutamente não é verdade. Quem contrata pessoas sabe que o simples critério origem em boa instituição é fraco para selecionar pessoas, porque há gente muito ruim em grandes centros. Claro que os grandes centros são importantes, mas há gente muito ruim, há condições muito especiais de ingresso em vários lugares. E realmente não é o fato de eu ter morado fora, ou é o fato, inclusive, de ter estudado em grandes instituições, que vai caracterizar a minha qualidade. A vaidade é a tentativa da construção de um palco visível. Nas redes sociais diríamos um filtro e uma boa capacidade de storytelling. Então, um palco que vai ser colocado diante dos olhos dos outros. Eu gosto muito quando você fala que a sua vaidade é antídoto para a sua vaidade na exposição pública, e eu acho isso também, porque a gente tem muita responsabilidade com a produção de conteúdo, né? Porque você não quer se expor com conteúdo ruim. E aí, eu estava pensando em algumas situações que eu já vivenciei, por isso que eu falo da confusão dos conceitos. Eu penso humildade como uma capacidade de reconhecer que você é uma pessoa falha, as próprias fraquezas, a sua limitação e o quanto você tem para se aperfeiçoar. E já aconteceu em algumas situações, produção de conteúdo, por exemplo. Eu, às vezes trabalho com uma equipe. E aí a gente vai fazer um conteúdo sobre um tema importante, relevante, difícil. E eu recebo um material que eu considero aquém da qualidade que a gente deveria entregar. E aí eu estou trabalhando junto, faço a minha pesquisa, mostro, olha, eu acho que aqui a gente precisa se aprofundar mais, eu acho que falta um pouco de qualidade. E aí o que eu acho interessante é que muitas vezes isso é descrito como vaidade. Quando, penso eu, a forma como eu interpreto, ao reconhecer que o tema é difícil e que eu preciso estudar e me preparar para fazer um conteúdo sobre ele, essa posição é de humildade. A arrogância ou a vaidade seria olhar para aquilo e dizer, tá bom, eu olho meia horinha e produzo o conteúdo. E a humildade é você se deparar com um tema complexo e dizer, não, eu preciso sentar, prestar atenção, ler bastante coisa, ouvir outras pessoas, me aprofundar na construção disso. Dou um exemplo também que aconteceu num podcast, que aliás eu fiquei muito feliz que o Cortella falou
que foi um dos melhores debates sobre fatos e narrativas que ele viu. Eu estava num podcast e a pessoa fazia constatações sobre determinado assunto que descolavam da realidade. E eu pergunto a ela, mas quais são os números? Em que se baseiam as suas afirmações? E ela fala, não, tô só falando. Eu falei, não, mas é que só falar é muito complicado, porque você pode estar falando uma mentira se você não conhece o assunto. Não, mas a minha impressão não tem valor? Eu falo, claro, tem valor no seu espaço subjetivo, mas para a gente fazer a transposição disso para um argumento geral, a gente precisa dos dados sobre a realidade. Deve ser o Thiago. E a pessoa não conseguia entender. Então, em determinado momento, eu olho para ela e falo, nossa, que bom que nos últimos tempos você emagreceu. E ele me fala, não, eu engordei. Falou, não, mas eu achei muito legal que você tenha emagrecido. Ele falou, não, mas eu não emagreci, eu engordei. Eu falo, cara, muito bom, quantos quilos você emagreceu? Ele falou, mas eu não emagreci. No que você está baseando isso que você está falando? Eu falo, tá vendo? O que você quer são os dados. Então, eu estava conversando com a pessoa, percebo que a pessoa não entende da forma como eu estou me comunicando, paro, penso, construo uma forma de argumentar que eu acho que vai fazer com que ela entenda, que se dê conta do erro que ela está cometendo. Isso aconteceu. E aí, quando eu fui ver os comentários falta humildade para essa moça. Poxa, mas eu estou tentando argumentar sobre algo, percebo que a pessoa não me compreende, dou um passo atrás, adequo o meu discurso ao meu interlocutor, porque, veja, não parto de uma falha do interlocutor, mas do meu discurso, e, portanto, eu o adequo para que ele consiga entender. E falta a mim humildade, não a pessoa que está fazendo afirmações peremptórias, desconectadas de qualquer alicerce material? Essa é uma grande questão, uma questão importante, porque significa nesse desvio ad hominem, significa concentrar na Gabriela uma questão e não no argumento em si. O que nós devemos julgar é o seguinte, a constituição da Gabriela de uma base a partir de uma reflexão, eu vou usar uma palavra difícil, epistemológica, como você traz dados que validem essa tese. Isso é uma parte da epistemologia. Como você faz algo que possa reduzir isto a uma verdade menos doxa e mais episteme, ou seja, menos opinião e mais uma argumentação lógica. E ao fazer isso, ao invés de discutir seu caminho analítico, eu faço essa questão ad hominem, ou seja, eu vou dizer que a Gabriela é vaidosa. Bom, sendo vaidosa ou humilde, isso não desmonta a argumentação dela. A Gabriela pode ser ainda mais vaidosa ou muito humilde, muito mais humilde, e a argumentação dela continua válida. Porque, afinal, o que nós estamos discutindo aqui é como se valida uma ideia. E eu não posso validar uma ideia mediante impressões. Eu posso ter impressões sobre gostos subjetivos pessoais. Eu, Leandro, não gosto de coentro. Eu não tenho nenhum dado. É só o meu gosto. Não pode ser erigir em lei. Inclusive, eu não porque posso se você consultar os dados, eles vão te contrariar. Assim, eles vão me contrariar. Tem gente porque que coentro gosta é bom. Coentro é bom, é ótimo. Valor objetivo. Evita metais pesados. Eu prefiro morrer envenenado de mercúrio do que pôr na boca o coentro. Mas esse é um dado subjetivo. É um gosto de Leandro Carnal. Não tem validade para se constituir em norma, lei ou classificação do vegetal. E pronto. E agora eu tenho que entender que a maior parte das coisas é um gosto subjetivo. Agora, se eu quero dizer que exercício físico evita estresse, eu vou precisar de dados objetivos e não a impressão da tia Inácia que me disse uma vez, quando eu era criança, que fazer exercício era bom. A gente agora vai ler algumas mensagens que vocês mandaram na caixinha sobre vaidade. Qual é a sua maior vaidade? E as pessoas, tem muita gente aqui, ó. Maquiagem, cabelo, fazer a unha da mão toda semana. A minha mãe, meu irmão tá aqui, a minha mãe mandou comer direito. O que seria direito, dona Marta? Direito para você? Ortorexia. Comer direito. E aí tem uma pessoa aqui, ó. Ai, ter você como ídolo. Te amo, Gabi. G. Anderson, também te amo. Mas tem um muito bom, calma aí que eu vou achar de novo. Que ele escreveu: não me forçar a conviver com quem eu não gosto. Lúcio,
Manda pra gente como é que faz isso, porque até hoje tem pessoas que eu não gosto e com quem eu tenho que conviver. E você, carnal? Quê? Isso não é vaidade, é sabedoria. Isso não é vaidade, é sabedoria conviver com quem não gosta. Porque tem gente que não dá, né? Ó, essa é boa. Ah, Josivane Salles. Ler e estudar para não ficar burra. É essencial para mim entender sobre as coisas. É uma vaidade parecida com a nossa, né, carnal? Eu acho que a vaidade, ela é fantasiosa, mas estabelece uma utopia. A utopia é boa, né? Eu tenho a utopia do conhecimento. Eu nunca vou saber nem 1% que eu quero saber, mas eu tenho uma utopia de saber mais. Então, isso é bom. A utopia me torna perfectível e não perfeito. Eu acho que isso é bom. É a utopia de um casamento perfeito, a utopia de um conhecimento perfeito. Eu amo a Marília. Me sinto mais preparada intelectualmente do que a maior parte das pessoas, mas não falo. Eu amei demais! Aí a Azevedo Prudente escreveu: ser simples. Ser simples. Santo Antão. Santo. Aí outra muito boa aqui no começo. Isabela. Quero fama! Eu adoro. Teve uma pessoa que foi pro Big Brother, não sei que participante que foi, que falou que ele queria ser famoso. E as pessoas nas redes sociais falaram, ai, que absurdo ele dizer que ia ser famoso. Galera, quem que vai pro BBB querendo outra coisa, pelo amor de Deus? É isso que me dá desespero. Você entendeu o meu desespero? As pessoas querem alguém que vá pro BBB e fale, ai, eu nunca quis ser famoso. Ai, por isso que você foi pro reality show. Exatamente, para ser filmado dia e noite para garantir sua obscuridade. Mas, gente, que Na verdade, loucura. sejamos honestos. Tem gente que entra no BBB e se torna completamente desconhecido. Após revelar-se para o grande público, a pessoa se torna completamente Mas você acha esquecida. que essa era a intenção? Ai, eu vou pro BBB para ver se É ninguém me nota. É um efeito colateral. Eu vou lá que eu quero passar assim, sabe, Despercebido. despercebido. Aliás, aqui tem uma coisa boa pro Karnal fazer a distinção. Karnal, conta pra gente a diferença de despercebido e desapercebido. Desapercebido. Quando você está sem dinheiro, você pode dizer que está desapercebido de recursos, né? Mas quando você não quer ser percebido, você está despercebido ou deseja passar despercebido. Sandra diz, mais um Santo Antão. Não tenho vaidade, triste, né? Mas eu acho que a Sandra deve estar falando de vaidade no sentido de autocuidado. Não sei, me deu essa sensação. Unhas bem feitas e um anel grande, Maria Auxiliadora, mesmo agora com 65 anos. É isso aí. Gosto assim. Presentear-me com viagens. Sinto-me incrivelmente linda quando faço isso. Tá valendo? Eu acho que tá. Inclusive, se você quiser me presentear com uma viagem, eu vou me achar linda e te achar linda junto. Qual a sua maior vaidade, Carnal? É difícil dizer, porque são tantas. Escolher uma parece tão injusto com todas as outras, né? Eu acho que a ideia da inteligência é uma grande vaidade. Eu acho que seria a que quase domina e sufoca as outras, né? É muito sedutor achar que você compreende mais do que os outros, ainda que haja um esforço muito grande. Mas é gostoso, né? Não é gostoso? É gostoso! É que eu acho que se sentir o máximo dentro de um mundo em que a maioria não tem um desafio de excelência, não é uma questão... A cara que ele tá agora! Eu vou lhe dar o exemplo de uma reflexão que está no Declínio do Império Americano, que tem a continuação depois, né, sobre os bárbaros, a volta dos bárbaros. Nossa, como você sabe bastante. Eles dizem assim, a inteligência é contagiosa. Numa plateia em Atenas do século V está Péricles, está Eurípides, No está final Sófocles, de tarde. e um pouco depois está Sócrates, está um pouco depois Platão, um pouco depois Aristóteles. A inteligência é contagiosa. Mas eu também tenho achado que a burrice é contagiosa, ela se torna social. Você acha que nós somos mesmo a média das 5 pessoas com quem a gente convive?
A média eu não sei, mas a sua escolha de pessoas e qual a altura do sarrafo que você coloca para ter amigos, sim, nós buscamos identidade. Você tem mais amigos que sejam cidadãos urbanos de São Paulo do que você tem amigos em outros grupos. Você tem menos amigos de religiões mais específicas. Por exemplo, Mormons, Testemunhas de Jeová, você tem menos amigos, porque a tendência, quanto mais específico for seu comportamento, orientação religiosa, é mais você se fecha em torno daquilo. Então, por exemplo, você tem uma intolerância com gente estúpida. Você não gosta de gente estúpida, especialmente gente vaidosa da sua estupidez. Eu? E aí você vai se afastando dessas pessoas. Não é verdade? É por isso que eu fico pertinho de você. Ah, isso. Agora, tentando me calar pela vaidade, não funciona. Eu sou psicanalizado. Mas fala mais. Fala mais. Ai, não, e pensando em ser a média das pessoas com quem eu convivo, cada dia que passa eu invento mais projetos com o Leandro Carnal, para eu ficar bem pertinho dele. Ah, que lindo. Mas você sabe que isso foi uma coisa que... É uma coisa que eu penso muito quando eu penso no Clube do Livro. Porque a gente faz o Clube do Livro, não sei se todo mundo que ouve o Platitudes conhece, mas eu tenho um Clube do Livro com o Leandro Carnal já há alguns anos. A gente se reúne num grupo fechado para ler livros selecionados por nós, tem aula e tal. Mas além das nossas aulas e das lives, que eu acho uma coisa muito legal, claro, eu acho que a comunidade é muito legal. Porque a gente sabe que a gente está num mundo em que os índices de leitura caem vertiginosamente. A gente sabe que a gente está num mundo em que as pessoas cada vez mais se satisfazem com superficialidade, têm dificuldade de foco, têm dificuldade de se aprofundar. E o clube, eu acho que é uma comunidade, um ambiente muito engrandecedor, porque são pessoas que decidiram se dedicar a uma atividade de crescimento, de aprimoramento, sabe? Que no fim das contas é uma escolha. Você pode escolher se você vai passar teu tempo livre inteiro navegando e consumindo fofoca nas redes sociais ou se você vai crescer. E são pessoas que estão ali para fazer isso. Então, eu acho que é uma super comunidade. Assim, eu penso muito nessa coisa de se a gente está do lado de pessoas com um sarrafo mais alto e que se dedicam para crescer, a gente tende a acompanhar esse movimento. E se a gente está do lado de um monte de gente que se satisfaz com mediocridade, a gente vai se satisfazer também. Por isso eu acho o clube um ambiente muito legal. Te perguntei um pouco para isso. Na década de 90, Gabriela, eu dava aula no início dos anos 90 numa faculdade privada, mas com aspirações públicas. E eu levei um texto clássico de um grande historiador inglês chamado Perry Anderson, um livro chamava Linhagens do Estado Absolutista, qual eu usaria os 2 primeiros capítulos, a digressão teórica e o capítulo sobre a ascensão do Estado Absoluto espanhol. E ao dar para os alunos, eles disseram, marxismo inglês de novo. Eu disse, nossa, eu nunca tinha dado aula naquela faculdade, pensei, será que eu trouxe algo? E aí eu que não sou marxista e nunca fui, mas que gosto que os alunos leiam todas as correntes teóricas, e eu perguntei, vocês conhecem o marxismo inglês? Eu disse, professor, Christopher Hill, Perry Anderson, Eric Hobsbawm, sim, são os 3 maiores nomes. E o que vocês sabem dele? Silêncio. Eles nunca tinham lido nada do marxismo inglês, mas sabiam o nome dos 3 maiores. E como os professores falavam... Precisa de mais? É demais, é excessivo. Não, precisa de mais? Eu preciso saber Precisa pelo mais... menos 5 nomes. Para você ser um especialista, você precisa citar pelo menos 5 nomes. Ou saber que o Christopher Hill é mais velho que eles e que Hobsbawm na época estava vivo. Eu tive alunos que criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal com veemência sem ter lido a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o método mediúnico cresce muito nas faculdades. Eles sentem por revelação. E aí eu entendi que essa áurea mediocritas, essa mediocridade dourada, é um grande obstáculo, porque nas faculdades simples, onde ninguém sabia nada, tudo que eu dava era uma novidade, eles aprendiam mais. E naquelas que o narizinho havia subido 1 milímetro acima do nível do esterco, eles começavam a olhar aquilo, de novo isso. Aí eu passei um sabão epistemológico neles. Você é professor que passa sabão? Nossa, com frequência e com veemência. Ai, que delícia, hein? Eu contei Olha, a eles... além de tudo é enérgico, hein, gente? Não, eu não gosto que soque fofo. Eu gosto de... Meu Deus! Eu gosto de veemência.
Eu não gosto de socada fofa, eu Olha, gosto de vamos veemência. encerrar essa fala do canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Clube do Livro. As inscrições para o Clube do Livro estão fechadas, tá? Enfim, vou deixar o link, estão fechadas, mas vocês podem se inscrever na lista de espera. As inscrições para a próxima edição abrem em abril. Então, se vocês quiserem, podem deixar o nome lá. O canal, eu pensei de ler uns comentários sobre o episódio. Explica. E sabe qual episódio eu escolhi? Qual? Que episódio combina com vaidade? Humildade. Inveja. Ai, canal, eu não tenho inveja de ninguém, mas todo mundo tem inveja de mim. Esse é um problema, né? Esse é um problema. Ó, é inveja não suportar alguém que fica o tempo todo se autoelogiando, se vendendo como a insubstituível, a fodona. Alguém que fala como é maravilhosa o tempo todo. Gente, será que ela é minha amiga? Ah, gente, tenho minhas dúvidas, porque uma vez trabalhei com uma pessoa assim e digo uma coisa, eu sentia muita pena. Era irritante, mas eu sentia pena. E acho que não era a única, porque todo mundo corria dela. Ela acha que é inveja, mas era porque é muito chato conviver com alguém assim. Não, não é inveja, necessariamente não é inveja, nem todo sentimento negativo é inveja, mas nesse caso é uma falta de sabedoria, porque eu só me abalo, não existe chance de eu me abalar se não fizer eco comigo. Então, esta pessoa está mexendo comigo, eu absolutamente tenho que pensar que tem algo ali que está fazendo eco comigo. Vamos à famosa teoria da física de vibrar na mesma onda. Se você vibrar na mesma onda, existe uma coesão de forças. Não vibre na mesma onda. Deixe essa pessoa com a sua vaidade. Não é inveja sua, mas com tanta coisa para se preocupar no planeta. Deixa Uma ela. pessoa perturbada é seu menor problema, porque esta é a chata declarada. Cuidado com aquela que se diz humilde, lhe elogia a todo instante e fala mal de você. Esta é a mais perigosa. Leandro disse o seguinte, ó, tem bastante relação com o tema de hoje. Essas respostas expõem a ferida e tratam de forma transparente um assunto que realmente é delicado, como é o caso do hate nas redes. Ele estava falando do quadro Respondendo aos Haters. Mas algo me chamou a atenção. É como o brasileiro tem dificuldade de encarar qualquer coisa de frente, tal como fizeram nesse episódio. Tudo para o brasileiro precisa ser com rodeios. Isso fala muito sobre a nossa cultura. O medo de soar soberbo explica como perpetuamos os nossos problemas culturais, sociais e, no fim do dia, problemas pessoais também. Como é o tema do vídeo, pelo simples fato de não encarar com honestidade os problemas. O hate é um problema real e covarde. Não tem remédio mais eficaz para o covarde do que o expor à luz. É verdade que a exposição das contradições à luz, ela é muito importante, é uma das 5 virtudes que o artigo 37 da nossa Constituição de 88 estabelece para o serviço público no acróstico LIMP, um deles é o P de publicidade. Nossa, ele vai dar aula de direito administrativo agora. Não, de constitucional, que é a minha área. Não, mas é que eu estou fazendo um recorte mais específico. Ok, você sentiu inveja? É, um pouco. Não basta você dominar a sua área, você vai Não, querer mas colocar o pezinho na minha? Quando você Não era mexe nas minhas gavetas, Quando Carnal. você era criança, eu dava aula sobre a Constituição de 88. Mas vamos lá. Nossa, Vamos lá. você acha? Usando o argumento da idade. Vai do... Mas veja o que esta pessoa nos diz. A publicidade, sim, é uma grande questão, mas se você se conhecer raramente, essas coisas vão lhe abalar. Tem gente chata no mundo e nós somos chatos com frequência também. Acho que basta você pensar nisso. Né? A sabedoria lhe faz dar importância ao que é importante. E sim, mas eu diria que a publicidade é um antídoto bom para a violência, para o preconceito, para o assédio. O assédio, por exemplo, que é outra questão que não está sendo tratada aqui, precisa do silêncio, da conivência e do murmúrio. Trazer à luz o problema elimina muita coisa que só sobrevive nas sombras e na umidade. @Jantinha da Galera 27 Jantinha da Galera escreveu: me sinto tão mal depois de assistir os dois juntos porque eles têm tanto conhecimento. Imagina, Jantinha.
tanta coisa para acrescentar. Eu assisto tudo encantado e no final a única coisa que vai sobrar disso tudo é meu lado sapatônico aflorando com a Gabriela falando martelo de bater bife. Cada um, né, visualiza o que quer. Eu tenho umas piadas que eu queria te contar. Vamos ver se você é bom. Qual é o cúmulo da vaidade? Não sei. Usar óculos escuros só para não ofuscar as outras pessoas. Por que o espelho nunca vai ao psicólogo? Porque ele não se vê? Porque ele já se acha o reflexo da perfeição. O seu espelho, né? O seu espelho nunca vai... Ai, você que tá dizendo. Ai, canal, para, imagina. Porque o espelho serve para qualquer quasímodo. Qual a diferença entre um vaidoso e um pavão? O pavão de vez em quando baixa a cauda. Isso é muito ruim, Igor. Isso. Meu Deus, o pavão já nasce com a cauda pronta. O vaidoso passa horas no salão para tentar competir. Que bosta. Você tem alguma piada boa sobre vaidade? Tem uma lenda importante. O pavão é a ave de Juno, a rainha dos deuses, ou era no mundo grego. E o pavão reclamou, porque o canto do pavão é uma das coisas mais horrorosas do planeta Terra. Se você já ouviu na Índia, em qualquer hotel, tem pavões nas árvores que eles fazem um voo curto como de galinha, e o canto agourento do pavão é um horror. E o pavão tem pés feios. Então, a deusa Juno lhe dá aquela cauda, seu símbolo, aquela coisa maravilhosa, e o pavão reclama a ela. Nossa, mas meus pés são feios, o meu canto é feio. E ela diz, os seres mortais não podem ter tudo. Então aceite. Mas aceite. Ela não me conhecia. É porque ela não sabia que você era imortal. Eu sou imortal por São Paulo, pela academia, mas no estado eu sou imortal. Deixa eu te falar, sabe que outro dia eu estava lendo sobre o pavão e os estudiosos foram estudar porque, enfim, a teoria de Darwin, os mais aptos sobrevivem, então a cauda do pavão deveria ter uma função, né, que não é para voar, porque ela é um peso e tal. E aí a hipótese era uma função de procriação. Então os pavões com as caudas mais bonitas atrairiam mais as fêmeas e tal. Diz que foram estudar e aparentemente não tem função também para procriação. E que é um mistério. Eu, enfim, fiquei intrigada com essa história de um traço tão característico e que não parece ajudar em muita coisa. Mas que a galera foi procurar por que os pavões teriam essa... Como o pavão também é o símbolo da vaidade, pavonear-se é o verbo para se exibir, eu tenho que lembrar que o pavão já é um animal domesticado. Eu não sei se há na natureza pavões. Pavão daquele jeito? Acho que tem, porque a galera foi estudar, né? Imagina, espero eu que o povo tenha visto isso antes de fazer uma pesquisa, né? O gastar bolsa CAPES com uma vez. É porque os pavões estão nos jardins, bem cuidados. Anos, né? E a fêmea do pavão, de fato, é totalmente... Ela é marrom, ela é menos chamativa do que o macho, como em várias espécies, né? Agora, pra gente terminar, vou fazer mais uma piada. Essa é boa. Qual é o cúmulo da vaidade, carnal? Já foi? Não, mas é outro cúmulo. É outro cúmulo. É o duplo cúmulo. Não sabe? No, I don't know. Engolir um batom pra passar na boca do estômago. E esse foi mais um episódio de Platitudes com o Deuso, o maravilhoso, o inteligentíssimo, o semideus, o imortal, o humílimo, Leandro Carnal. E com a belíssima, pulquérrima, extraordinariamente inteligente e humílima Gabriela Prioli. Vamos lá. Chega, Gabriela, chega. Não, eu tô vendo os bastiões da moralidade. Não, é Nossa, lógico você tá acusando a Gabriela de vaidade? Mas eu tô falando Pelo dos amor de bastiões da Deus. moralidade, que é tipo, fazer piada. Como é que, gente, o que vocês querem que a gente faça? Chore?